Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus e nosso Pai venha nos iluminar nessa noite, através da sua santa palavra, através do teu Santo Espírito. Que Deus venha abençoar cada um que vai assistir esse vídeo, possa tocar em sua alma, em seu coração, em sua mente, possa iluminar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, e ela diz assim: tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Ou seja, aqui diz para a gente purificar a nossa carne e o nosso espírito. Ou seja, se é para purificar, então o nosso espírito ele se corrompe, a nossa carne ele se corrompe. Para quem não sabe, o nosso corpo é composto por 3 partes, que é alma, corpo e espírito. Então, quando a gente está com o espírito impuro, nós se afastamos das coisas que são de Deus e damos legalidade à nossa carne. Então, quando a gente está vivendo sobre a carne, a gente acaba fazendo as coisas que são contrárias às coisas de Deus, e quem sente é a nossa alma. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre estar no Espírito, estar sempre buscando as coisas que são de Deus, a palavra de Deus, louvores, as coisas que são das sagradas escrituras, as coisas que são espirituais, como o próprio Senhor Jesus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Você que ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são do alto, porque Cristo habita no alto. Então Cristo é espírito. Ele se fez carne, mas ele é espírito. Então, se a gente quiser estar na presença do nosso Senhor, nós temos que andar em espírito, em novidade de vida, não mais dar lugar à carne. Ou seja, quando a gente quer andar na carne, a carne não quer orar, mas o nosso espírito quer orar. A nossa carne, ela não quer perdoar. O nosso espírito, ele quer perdoar. A nossa carne quer vingança. O nosso espírito quer compaixão. Então é uma luta. Então a gente tem que dar preferência às coisas que são espirituais, o nosso espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu subjugo a minha carne e reduzo ela. Ou seja, a carne diz uma coisa contraditória à palavra de Deus, mas o espírito que está sobre ele, o intelectual, ele vence. Então a gente tem que andar no espírito. Quando a gente dá lugar à carne, se eu dar o lugar à minha carne aqui agora, a minha carne vai fazer coisas desagradantes às coisas de Deus. E quem sente? Quem sente é minha alma. Ou seja, aqui tem aqui os meus dedos aqui, ó. Se eu arrancar esse dedo aqui, eu vou sentir dor. Ele vai doer, eu vou gritar, eu vou fazer um curativo para poder estancar o sangue. Mas depois vai seguir normal. Por quê? Porque eu arranquei o dedo. Mas quem sentiu foi quem? Quem sentiu foi a minha alma. Porque eu machuquei o meu corpo, a carne. Então, quando a alma minha solta do meu corpo, eu posso bater mais no meu corpo, eu posso ir ali, chutar o meu corpo, agredir o meu corpo, porque eu não vou sentir mais nada, porque a minha alma já saiu. Então, a nossa alma é aquilo que a gente sente. Às vezes uma palavra, às vezes uma pessoa lança uma palavra para você, aí tem pessoas que dizem, isso foi pior que um tapa, porque mexeu com a sua alma, mexeu com a sua estrutura. Então a gente deve estar andando sempre em espírito. Há pessoas que às vezes estão frequentando a casa de Deus e ela está com a alma abalada, porque não é necessariamente o templo, isso faz parte. Se a gente for para as Sagradas Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi pendurado por pessoas que eram religiosas, ou seja, eles estavam na carne, eles não estavam no espírito, eles estavam afastados de Deus, porque quando nós damos vazão à carne, nós estamos afastados do nosso Senhor, nós estamos longe do Senhor, achando que estamos perto. Por quê? Porque nós estamos dando lugar, legalidade às coisas que são carnais. Então, quando a gente dá lugar às coisas carnais, vem um sofrimento. Eu sempre gosto dos meus vídeos mencionar isso, porque nós temos acompanhado. A maior pandemia que tem é a depressão. Por que depressão? Porque as pessoas estão afastadas por um pecado. Às vezes falam, mas eu estou na igreja. Mas às vezes o pecado seu, senhor, senhora, você que é jovem, às vezes é o pensamento. Às vezes você não consegue perdoar.
Às vezes você não tem fé suficiente. A Bíblia diz que sem fé é possível agradar a Deus, então estamos pecando. Às vezes uma mágoa lá do passado, uma agressão. Às vezes alguma coisa que falaram para você lá no passado. Você frequenta a igreja, você está sempre na casa de Deus, mas se vê sempre enfermo, se vê sempre fraco, não consegue ser feliz, completo espiritualmente. Por quê? Porque está no pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele assumiu. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. Mas a pessoa Jesus, a carne, a pessoa humana, não a divindade Jesus, a pessoa Jesus, assumiu o meu pecado, o seu, e provavelmente dos teus filhos que virão nascer futuramente. Jesus assumiu o pecado de todos. Então o pecado nosso estava sobre a pessoa humana Jesus. Então quando o pecado estava sobre a pessoa humana Jesus, sobre a carne de Jesus, ele se sentiu ali depressivo, ele se sentiu ali incompleto, infeliz. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, quando a gente está no pecado, quando a gente está transgredindo, nós estamos dando lugar à carne. Então nós estamos afastados de Deus, nós sentimos a necessidade de Deus. Nós somos infelizes, nós somos incompletos. Talvez esse pensamento que você tem agora de suicídio, de depressão, infelicidade, aí você procura na cocaína, na maconha, no crack, em relacionamentos proibidos, em adultérios, em prática contra as coisas que são de Deus. Ou seja, talvez é um pensamento seu, talvez é algo que você está pensando que é contra as Sagradas Escrituras, que é contra Deus, e isso está fazendo que você se sinta vazio. Então, perdoa. Se perdoa, principalmente, se perdoa, para que o Espírito Santo possa pairar. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Olha só que coisa interessante. O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, ou seja, estava sem forma. Talvez se você creu no Jesus alguma vez na sua vida, já foi batizada, o Espírito Santo está dentro de você, ele não saiu, mas ele está triste por conta do pecado, por conta da falta de fé, por conta de uma palavra, por conta dos pensamentos do Espírito que está fazendo que o Espírito Santo possa estar triste dentro de vós. Mas Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Então o Espírito Santo está dentro de você. Se você se perdoar, ou perdoar aqueles que têm te ofendido, o Espírito, a chama do Espírito Santo vai acender dentro de você, e você vai se sentir alegria, completo, vai conseguir viver feliz na presença do nosso Deus. Então que nós possamos dar legalidade às coisas que são espiritual. Aqui nossa cidade mesmo é um lugar que está tomado de pessoas depressivas. Esses dias eu fui parar com a minha moto em frente de um lugar. Uma senhora, quando me viu parar com a moto, ela foi e gritou de dentro da casa: é remédio. Ou seja, as pessoas estão ouvindo barulho de moto, elas estão achando que é os entregadores de farmácia entregando remédio. Ou seja, o que tem de pessoas na nossa cidade depressiva, talvez por um pensamento, por não conseguir perdoar. E eu cheguei para a senhora e disse: senhora, o remédio é Jesus. Jesus cura essa dor da senhora, ele cura a dor da alma da senhora, ele é o caminho, ele preparou a morada para a senhora, ele faz a senhora ser completa, ser feliz. Se a senhora conseguir se perdoar, colocar o Senhor Jesus Cristo dentro de vós. Às vezes as pessoas estão com a vida atribulada, depressiva, ela não tem paz. Por quê? Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus é o quê? Ele é o príncipe da paz. Então, se você tiver Cristo, Jesus, dentro de você, você vai ter paz. Aí fala: mas eu frequento a instituição, eu frequento a igreja. Mas não é necessariamente só frequentar, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito, você tem que viver no Espírito. As coisas que você tem que fazer é pelo Espírito, não é mais pela carne. Não pode dar lugar às coisas que são da carne, porque não adianta nada eu estar frequentando ao Senhor, indo para a casa de Deus, mas se eu estou ainda dando legalidade às coisas que são da carne, a uma palavra que alguém me lança, eu vou lá para a igreja, aquela outra pessoa, eu devia de lançar uma bênção, eu devia de lançar a paz para essa pessoa. Então eu tenho que dar o que? Legalidade ao meu espírito, ao Espírito Santo, para ele poder pairar dentro de mim. Se você se perdoar e procurar se santificar, purificar, como a palavra de Deus diz,
você vai se sentir alegre, feliz. E a luz do Senhor Jesus Cristo vai andar, vai te iluminar e vai clarear a sua vida e vai iluminar da vida de quem estiver por perto, como Moisés, que subiu ao Monte Sinai e desceu com uma luz sobre o seu rosto. As pessoas que olhavam para Moisés não conseguiam ver Moisés. Por quê? Por que eles não conseguiam olhar para Moisés? Porque eles estavam no pecado. E o pecado, ele não se junta com a luz. A escuridão não se junta com a luz. Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto para que aquelas pessoas pudessem olhar para ele, porque o pecado era muito. E Moisés estava na presença de Deus. Ele estava orando a Deus. Ele estava em jejum com Deus. Então que essa pessoa que está assistindo esse vídeo possa viver no Espírito. Talvez você que está afastado, talvez você está sem força para voltar, talvez você se afastou, porque no momento da sua vida você deu legalidade à carne. E a carne é fraca, o próprio Senhor Jesus diz. O Espírito está pronto, a carne nossa é fraca. Talvez você deu lugar à carne e isso está fazendo que a sua alma venha sofrer, mas que você agora olha para dentro de si, volta para a casa do Senhor e vive de Espírito, vive no Espírito, vive da palavra, vive de oração, vive de jejum, de propósito, busca a sua salvação, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho para a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo, ele preparou uma morada, mas para aqueles que vivem em Espírito, para aqueles que o amam. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus Cristo.